Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a regra das fases de Gibbs, que é uma equação muito interessante para analisar diagramas de fases, ok pessoal? Então vamos lá. A regra das fases de Gibbs é uma equação muito útil para a descrição de sistemas heterogêneos em equilíbrio. E aqui, heterogêneos, eu estou me referindo quando há mais de uma fase no sistema, ok? E ela permite, pessoal, explicar em que condições determinados equilíbrios podem existir, bem como o comportamento observado em curvas de aquecimento. Ela é especialmente importante para descrever curvas de aquecimento e eu vou falar sobre elas nesse vídeo e mais especificamente num vídeo futuro também. Então a gente pode escrever, pessoal, a regra das fases de Gibbs da seguinte forma: F é igual a C menos P mais B. Já vou explicar o que significa cada um desses termos. Então, F, pessoal, é o grau de liberdade, também chamado de variância do sistema. Isso vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou apresentar logo mais, ok? C é um número de componentes. Nesse vídeo, eu vou abordar apenas substâncias puras. Nesse caso, C vai ser apenas 1, ok? Em alguns casos, mesmo com uma substância pura, você pode ter uma situação um pouco mais complicada para definir um número de componentes, mas a gente vai analisar apenas uns casos mais simples, ok? P, pessoal, é um número de fases presentes no sistema. E B eu chamei aqui de B o número de variáveis não composicionais livres. A princípio, se a pressão ou a temperatura não foram fixadas, o valor de B é 2. O livro do Atkins, por exemplo, escreve essa equação com 2 no lugar de B. As letras são inspiradas nos termos em inglês, né? Então, F de freedom, C de components, P phase, e no caso aqui o B foi uma letra que eu inventei aí para dar as variáveis não composicionais. Vamos analisar então, pessoal, como é que a gente aplica essa equação para uma substância pura e depois a gente vai ver no diagrama de fases e na curva de aquecimento, ok? Então vamos lá, pessoal. Para um sistema constituído de uma substância pura em uma só fase, C é igual a 1 e P é igual a 1. Como fica a variância desse sistema e o que isso significa? Vamos ver aqui, pessoal. Nesse caso, a variância é igual a um número de variáveis não composicionais livres, que eu chamei de B. Então, posso escrever F é igual a B, e se pressão e temperatura não estão fixadas, isso vai ser 2. Variância é igual a 2. Grau de liberdade é igual a 2. O que isso significa? A gente pode interpretar isso da seguinte maneira. Para se definir o estado de um sistema constituído de um componente puro e em uma só fase, é preciso especificar duas variáveis. Nesse caso aqui, as duas variáveis são pressão e temperatura. Então, uma variância igual a 2 significa dizer que é preciso especificar duas variáveis para definir o estado do sistema. Ok? Vamos ver isso então em alguns exemplos mais práticos. Vamos utilizar aqui um diagrama genérico de fases para uma substância pura. Como eu desenhei aí de maneira esquemática, pessoal, ok? Já analisei com mais detalhes esse tipo de diagrama em outros vídeos, ok? Então o que a gente vai analisar aqui, pessoal? Vamos imaginar então que eu tenho uma substância pura e eu escolho uma determinada pressão, vamos dizer 1 atm, ok? Tracei aqui ó, uma linha tracejada azul numa determinada pressão, ok? Como eu coloquei ali, ó, quando se fixa a pressão, ainda sobra um grau de liberdade que precisa ser especificado para se determinar o estado do sistema. Lembrando que o grau de liberdade era 2, quando eu fixo a pressão,
ele passa a ser 1, porque eu já usei uma das minhas variáveis. Eu ainda tenho mais uma, que nesse caso é a temperatura. O que isso significa? Definir a minha pressão. Dependendo da temperatura que eu escolho, eu vou ter um estado diferente. Então eu posso escolher essa temperatura, que eu indiquei por essa linha tracejada verde. Posso pegar essa outra, que ainda estaria no estado sólido, mas estando numa outra temperatura, é um outro estado termodinâmico. Poderia pegar ainda qualquer temperatura, ok? E eu preciso definir pressão e temperatura para que o estado do sistema fique definido. Se eu defino apenas a pressão, eu não sei qual é o estado do meu sistema, ok? E ao se fixar a pressão e a temperatura, o estado do sistema fica definido e a variância é zero, ok? Então, quando eu defino a pressão, a variância passa a ser 1. Se eu defino pressão e temperatura, variância zero. O que isso significa? Que o estado do sistema está definido. Então, podemos dizer que quando F é igual a zero, significa que não há nenhuma variável a ser especificada para se determinar o estado do sistema. Ok? Vamos ver agora, pessoal, aqui eu peguei para apenas uma fase, que é na área do diagrama. Vamos pegar agora em cima de uma linha, na região em que eu tenho duas fases. Então vamos lá. Para um sistema constituído de uma substância pura em duas fases em equilíbrio, C é igual a 1 e P é igual a 2. Como é que vai ficar a nossa variância? Lembrando aqui a fórmula que a gente apresentou já no início desse vídeo, eu vou ter que a variância é igual a B menos 1. No início, se pressão e temperatura estão livres, B é igual a 2 e a minha variância vai ser apenas 1. Isso significa que eu só posso especificar uma das variáveis e o estado do sistema já vai estar definido. Vamos ver como isso funciona, pessoal. Então aqui novamente o diagrama, e como eu coloquei ali escrito, ó, se a pressão ou a temperatura forem fixadas ou definidas, a variância é zero e o estado do sistema está determinado. Por exemplo, escolhi aqui uma pressão, ok? A temperatura em que eu posso ter um componente, duas fases, numa dada pressão, já está definida, que é essa temperatura indicada por essa linha verde, ok? Então observe que no outro caso, eu precisaria ter pressão e temperatura definidos para que o estado do sistema estivesse determinado. Agora, nessa situação, um componente, duas fases em equilíbrio, se eu defino a temperatura, eu já tenho definida a pressão, ok? Porque para uma dada pressão, essa situação só ocorre numa temperatura específica. Eu poderia fazer o inverso. Poderia primeiro definir a temperatura e assim eu já tenho a pressão específica. Então veja, eu só tenho a liberdade de definir uma variável, ou pressão ou temperatura. Logo, o meu grau de liberdade é 1. Depois que eu definir essa variável, o grau de liberdade é 0. Ok? Vamos ver agora mais um caso bem importante, que é o seguinte. A gente sabe, quando a gente estuda diagrama de fases, que tem ali um ponto triplo, né? Algumas substâncias, inclusive, apresentam mais de um ponto triplo no seu diagrama de fases, tá? Então vamos analisar para um sistema constituído de uma substância pura em três fases em equilíbrio. Nesse caso, C é igual a 1 e P é igual a 3. Nesse caso, pessoal, a variância vai ficar da seguinte forma. Variância vai ficar 1 menos 3 mais B. Lembrando que B tem um valor máximo de 2, então a variância aqui vai ser 0. O que isso significa? Significa que o estado do sistema já está definido e eu não posso escolher nada, ok? Ou seja, a condição de um componente puro
em 3 fases em equilíbrio acontece em uma pressão e em uma temperatura já definidos. Eu não posso escolher, por exemplo, o ponto triplo da água a 1 atm, porque o ponto triplo da água ocorre numa pressão e numa temperatura específicos, como está mostrado aqui, ó, ok? Se eu escolhesse uma outra pressão, não haveria ponto triplo, ok? Então a temperatura e a pressão para uma substância pura com 3 fases de equilíbrio já estão definidas, ok? Eu não tenho liberdade de definir esses parâmetros, ok? Vejamos agora, pessoal, como que essa equação nos ajuda a interpretar as curvas de aquecimento de substâncias puras. Poderíamos também aqui utilizar uma curva de resfriamento, ok? Vamos considerar essa isobárica que eu tracejei ali em azul e indiquei alguns pontos de A a D, ok? Nós vamos traçar aqui no lado, pessoal, uma curva da temperatura em função do tempo, tá? Vamos analisar aqui o esquema e ver como que essa equação nos ajuda a entender isso daqui. Então, pessoal, como a gente já viu, no ponto A, a variância é igual a um número de variáveis não composicionais livres, ok? Como a pressão já está definida, F vai ser igual a 1, sendo que esse grau de liberdade é a temperatura. Ou seja, a temperatura tem liberdade para variar, enquanto eu estiver ali, ó, de A para B chegando no C, né? Então eu posso escrever algo mais ou menos assim, pessoal, ó. Se eu for aquecendo de forma isobárica, parto do A, vou para o B e vou em direção ao C, a temperatura vai aumentando normalmente, ok? Quando a gente chega no C, pessoal, o sistema tem 2 fases e nesse caso, como a gente viu, F é igual a B menos 1. Acontece que a pressão já está definida, então o nosso B aqui vale 1, logo a variância é 0, ok? Temos aqui que no ponto C, o sistema tem grau de liberdade 0. O que isso significa para a curva de aquecimento? Significa que no ponto C, a temperatura, digamos assim, não tem liberdade para variar. Então, o que acontece? No ponto C, a gente tem um patamar, ok? Porque o sistema não tem grau de liberdade, então a temperatura não pode ficar mudando, ok? Então a gente pode dizer o seguinte: um patamar na curva de aquecimento indica que o sistema está com F igual a 0. Também se diz que o sistema está invariante, ok? Então, para uma substância pura, isso é bem importante, na temperatura de transição de fase você tem um patamar, porque você vai ter um grau de liberdade igual a 0, considerando também que a gente está fazendo um processo isobárico, ok, pessoal? Quando a transição de fase termina, o sistema volta a ter só uma fase e ganha um grau de liberdade. Então, a temperatura após o fim, desse caso aqui da fusão, pode voltar a subir. E a gente volta a ter uma linha que mostra a variação de temperatura até chegar ao ponto D. Então é muito interessante aplicar a regra das fases de Gibbs no diagrama de fase, porque a gente consegue explicar com mais profundidade a existência de patamar nas curvas de aquecimento e também de resfriamento, ok? E a regra das fases, pessoal, também é muito útil para o estudo de diagramas multicomponentes, como será demonstrado em outro vídeo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!